Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês passo a passo dessa decoração. Ela é muito fácil de fazer, ela é super delicada, mas muito luxuosa. Ela não vai tirar o charme do nude, não vai tirar a delicadeza do nude, porém, ela vai dar um toque de luxo nessa unha dessa cliente. Então, espero que vocês gostem aí do vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e não esqueça, ative o sininho para não perder nenhuma dica. O esmalte nude que eu usei ele é o Bem Casado da Vult e na unha branca eu passei uma camada de Lu e uma camada de leite de coco. A minha paletinha ela tá com verde oliva, o marrom, o preto e o branco. E os pincéis eu vou estar utilizando o pincel chato número 4, o pincel chato número 2, o chanfrado número 2 e o filete da Keramic. Esse kit de pincéis pretos eu adquiri com a Marilda, eu vou deixar o contato dela aqui, é da Hello Mini. Então, para começar, eu vou pegar o pincel chato número 4, que é o maiorzinho, e vou fazer uma matização, 60% marrom e 40% branco. Na matização, eu vou fazer o degradê para tirar o branco. Eu não quero que o branco apareça, porque eu quero uma decoração mais simples, eu não quero uma decoração tão marcada, porque eu não quero tirar o charme do nude. Então, eu vou fazer 2 tons de marrom, um marrom mais clarinho e um marrom mais escuro, para dar a profundidade nessa rosa. Então, para começar ela, sempre usando a mão que eu tô segurando o dedo como apoio na hora de desenhar. Eu sempre uso o meu dedo mindinho apoiando para não desenhar com a mão no ar. Ela se torna muito mais fácil. Eu faço a marcação e puxo um botão de rosa. Notem que o marrom ainda não aparece muito, mas na segunda camada ele acende um pouco mais. Eu encosto na lateral, deixando sempre o espaçamento de um V e puxo uma vírgula. Como que eu faço? No adesivo a gente vira a cartela e no dedo da cliente a gente pede gentilmente para que a cliente vire a mão. É muito mais fácil para você trabalhar do que trabalhar com a pintura inversa. Você poupa muito tempo e consegue deixar um acabamento muito mais bonito na unha dessa cliente. Então eu deixo a mesma distância do espaçamento em V e faço a outra vírgula. Aí agora eu vou fazer novamente a matização, não preciso recarregar o pincel, simplesmente vou matizar onde já tinha tinta ali que eu já tinha matizado e vou reacender passando novamente por cima dessa pintura. Fiz essa segunda camada, vocês podem notar que ela já acendeu bem mais e já destacou bem mais. Não pensem que ela vai ficar assim escura, que vai tirar o contraste, porque ela não vai, tá? Ela acaba ficando bem mais suave depois com o acabamento, a finalização. Não necessariamente vocês usem o acabamento que eu usei das folhas, vocês podem reinventar e recriar da forma que vocês quiserem. Com o pincel carregado e matizado, eu vou vir bem no centro e vou puxar uma parte de baixo do botão. Só que eu não vou fechar de ponta a ponta. Eu vou fazer só na metade da rosa. Até um pouquinho pro final, daí vai ficar da criatividade de vocês de como que vocês querem fazer essa rosa. Ele vai parecer que tem um miolo e as pétalas estão em volta. Aí vou fazer a segunda camada, não preciso aguardar a secagem, tá, meninas? Porque acaba ficando um efeito de degradê muito melhor. E já vou puxar a seguinte, a parte de baixo, fazendo também o movimento de vírgula. Puxo de uma ponta, aonde eu não cheguei com o contorno, e puxo para baixo. Aí já faço a matização novamente, não preciso carregar o pincel, trabalho todo ele com ele, né, em cima da onde eu já tinha matizado. E agora eu venho reacendendo as pétalas da lateral, que é botando um pouco mais de marrom para deixar ela um pouco mais profunda. Quando eu faço a segunda camada, eu sempre dou uma puxadinha até um pouquinho mais para fora, para que o branco agora ele reacenda em cima do marrom, para deixar a parte do contorno já feita. Assim você não precisa fazer um contorno nesse botão de rosa. Aí agora eu vou pegar o pincel chato número 2, vou carregá-lo e vou fazer a matização aonde eu já tinha matizado antes. Também vou tirar o branco, porque eu não quero que o branco reacenda, só que não vou deixar ele tão marronzinho quanto eu fiz na primeira rosa. Eu vou deixar ele um pouquinho mais claro, ele vai se tornar quase um marfim. E vou fazer 2 botõezinhos, que vai ser um charmezinho que vai ter nessa rosa. Faço uma volta pra cima, faço nos 2 lados, que assim dá tempo dela secar.
Quem me acompanha aqui no canal sabe, né, que eu uso a tinta fosca artesanal, então ela tem uma secagem muito rápida. Então, logo em seguida, eu já venho e já fecho esse botão, de uma ponta a outra. Mas, se você quiser, você pode fazer só do meio também, vai ficar a seu critério fazer a finalização. Aí, agora, a gente vai pegar o pincel chanfrado número 2. Na parte menor do pincel, eu vou colocar mais branco. Chega aí mais ou menos perto dos 70%. Eu vou pegar na pontinha e coloco o verde. E vou fazer a mesclagem das cores. Sempre com o movimento vai e vem de cima para baixo, para fazer mesclar. Porque o pincel chanfrado, ele dá um acabamento melhor para as folhas. E como é um desenho muito pequeno, ele vai dar mais precisão. Aí eu optei por fazer as folhas assim, mas tem vários modelos, tem outros tutoriais aqui no canal, né, ensinando outros tipos de folha também, então vai ficar a critério de vocês. Eu vou fazer a primeira camada, ela vai ficar mais fraquinha, mas aí eu vou fazer a matização, né, em cima ali da paletinha, e ela vai reacender. Ela não vai ficar tão transparente. Mas, se você quiser optar por deixar ela mais transparente, ela também vai ficar bonita. Ela vai ter o seu charme também. Se você não quiser usar o verde oliva, você pode estar utilizando o verde bandeira, pode estar utilizando o verde musgo. Ela também vai ficar diferente e vai ficar muito bonita. Então, a parte dos desenhos, ela já tá pronta, né? Eu optei por não fazer muita coisa para não carregar, porque o charme é a pedraria. O desenho, ele é só um complemento. Então, agora eu vou pegar o pincel de filete, faço assentamento das cerdas e mergulho ele na tinta verde. Aí eu vou vir naquele esqueminha para tirar o excesso de tinta. Eu vou vir na minha paletinha onde tá mais molhado e vou ficar girando o pincel para que ele saia todo o excesso de tinta. Principalmente nas pontas, para na hora que eu for começar a fazer o acabamento, ele não ficar muito grosso. Sempre fazendo apoio de mão para não ter perigo e não ter problema de borrar ou de escapar. Segurando o pincel com muita firmeza e sempre trabalhando com o pincel de pé, tanto na parte de acabamento quanto na parte dos desenhos. E vou fazendo traços finos. Eu optei por fazer contorno em volta e 2 contornos centrais, para dar um realismo para essa folha. Mas você pode estar optando fazer da forma que você preferir. Quando eu tenho dificuldade na hora de fazer traços para cima, que a minha precisão maior é para baixo, então eu sempre peço para cliente virar a mão. Dificilmente eu forço para fazer com a mão ao contrário. Nesse acabamento, eu optei por fazer com o próprio verde, mas ele também vai ficar muito lindo se você fizer os traços com o próprio marrom ou com o preto. Ele também vai ficar muito lindo e vai ficar super delicado. E se quiser também fazer nas pontinhas um arabesco, ele também vai ficar muito delicado e muito sutil. Uma dica muito importante, sempre que a cliente virar a mão para você desenhar, você pode apoiar sua mão no próprio dedo da cliente, desde que a mão da sua cliente esteja apoiada na mesa. Ela não pode ficar no ar, porque qualquer movimento vai borrar. Então, a parte de decoração, gatonas, já está pronta. Ó, elas ficaram super lindas, super delicadas. Mas por que tá uma diferente da outra? Porque ainda não tem extra brilho. A outra mão, ela já está finalizada. Então, agora eu vou mostrar para vocês a finalização. Eu uso como extra brilho o esmalte incolor, porque ele cria uma capa de proteção para esse esmalte vai demorar bastante para sair. E também porque eu gosto do brilho que ele dá. Mas cada profissional tem sua preferência, cada profissional trabalha da forma que achar melhor. Tô compartilhando com vocês a minha forma de trabalhar. Então aqui eu tô finalizando, notem a diferença que já ficou no desenho. Ficou muito mais vivo, ficou muito mais lindo e ficou perfeito. Ficou um charme, um luxo essa unha. Eu não passei o extra brilho na pedraria, porque quando eu fiz a pedraria, eu já tinha finalizado ela, para não correr risco de cair pedra, da cliente se mexer, alguma coisa do tipo. Então, eu já peguei e já finalizei. Aí, depois de limpar os borrados, esse é o resultado final das unhas. Então, espero que vocês tenham gostado, meus amores. Um enorme beijo e fiquem com Deus!